vocês não cometessem o mesmo erro que a Antígona cometeu, que foi agir pela emoção e não pela razão. Porque ela preferiu defender o irmão dela, que foi contra a pátria. Ele traiu a pátria. Ele foi lá para matar o próprio irmão, somente para conseguir a posse do trono. Vocês concordam mesmo com isso? Que Antígona foi a heroína, sendo que ela foi lá e desobedeceu uma ordem do rei. E o rei tinha poder para estipular qual era a ordem que tinha que ser obedecida. E com isso, se ela não fosse obedecida, teria punição. E é isso que eu estou querendo dizer. Ela foi punida, ela tem que ser punida, não por estar apenas do lado do irmão dela, mas sim por deixar de obedecer uma ordem do rei. Ele tinha competência e autoridade para decretar qualquer lei que ele quisesse decretar. Vou passar a palavra para o doutor Rei. Como a defesa mesmo disse, que ela defende o justnaturalismo, os direitos naturais, correto? Correto. Como ele disse, mas isso, ela se defendia o justnaturalismo, mas ao se matar para se livrar de uma pena, não foi isso daí que está nos autos? Concorda? Você disse que os dois se mataram, correto, mas você não lembrou que seu irmão foi o traidor, ele saiu da cidade, fez um pacto com os traidores, voltou com mais 6 generais em volta dos portões para buscar a morte. Você buscou na história completa? Eu também busquei. Eu estou te dizendo que ele foi traidor pelas seguintes coisas. Ele não lutou pela sociedade dele, ele lutou com o inimigo por uma briga familiar. Antígona, ao visar isso, ela estava dizendo que seu irmão era traidor. O irmão que era rei pelo seu trono. Os deuses sempre hierarquizaram os reis. Foram divididos naquela época. O justnaturalismo diz que realmente a pessoa merece um enterro, mas não uma pessoa traidora, que foi contra a pátria. Amor à família, eu entendo. Amor à família é um lado muito importante, porém não é o essencial para a manutenção da sociedade. Era o bem. Tanto é que o rei, ele era tio de Antígona. Ele fez tal regra, ele fez se cumprir para se manter uma sociedade, pois o seu bem familiar não deve ser o bem da sociedade. Hoje em dia nós vemos isso muito. Pessoas beneficiando familiares ao ver o bem social como completo. Você diz assim, a familiar, você defender o seu familiar, lógico, mas isso é a sociedade e o bem social. Não é mais difícil você largar a mão de um familiar seu pela sociedade? Foi o que o rei fez. O povo acha que ele fez isso apenas pelo seu bem, pelo seu usufruto do poder. Não. Tebas estava em declínio, estava para se acabar. Ele tinha que manter uma posição forte para manter a sociedade bem, para reerguer a cidade de Tebas. A cidade o qual ele defendeu e não foi um traidor como Polinos. Um simples traidor, uma pessoa que não merece honrarias. Tantos guerreiros mortos, familiares, pessoas que defenderam Tebas, não estavam podendo ter um enterro digno pela seguinte destruição da sociedade que ele fez. O que ele fez? Foi se juntar com traidores, se juntar com a sociedade que eram contra eles, queria sua morte. E ele foi lá e se juntou a eles. Vou passar a palavra para o nosso colega. Caros amigos do júri, só para lembrar que a gente não está julgando aqui o sepultamento. A gente está acusando aqui o descumprimento de uma ordem direta como a um traidor. Porque o Polines, nessa época, onde a lealdade era uma coisa primordial da época, né? Ele não foi leal
não vou nem colocar pelo seu país, ao seu próprio irmão, que ao querer tomar a cidade, ele preferiu ir contra até mesmo o irmão dele. Então, o cidadão que vai contra ao seu irmão, né, quanto mais ele no comando da sociedade. Então, tudo bem. Nossa colega falou que ele agiu pela emoção, que ele, né, foi pelo lado família, mas um dos irmãos também, o que realmente olhava pela cidade, foi enterrado e ela não, simplesmente, ela só queria fazer o funeral do desertor. O porquê disso? Se mostra assim, conivente com a ação ilícita que ele teria cometido. Então, ao fazer o funeral de um que ia totalmente contra a sociedade e o outro que era a favor da própria sociedade, do país dela, ela não se pronunciou. Então, excelentíssimo, pelo direito, negado. Então, vamos lá. Seguindo a promotoria acusando, vários crimes então. Incitar desordem por ação ilícita. Em determinado momento, ela, à frente do rei, o rei questiona por que daquilo, por que de suas ações. Ela diz que foi realmente pelo lado emocional, mas hora nenhuma ela se convence de que a lei maior ali em determinado momento seria o rei. E com isso ela o afronta, né? Ela o afronta, ela o acusa de ser tirano, e aí desencadeia várias coisas: afronta, desacato a um superior, né? O desrespeito com a autoridade, e vem na cadeia cometendo vários outros, né? Quebrando a norma aí, no caso, lembrando que é daquela época, né? Se fosse hoje, nas normas de hoje, a gente teria que tratar de uma forma totalmente diferente, né? E em determinado momento também, ela levanta a questão que eles estão ali presentes diante do rei, mais um conselho, e ela ali no momento sendo julgada. Em determinado momento ela levanta a hipótese de que o conselho estaria do lado dela. Só que, hora nenhuma, o conselho se manifestou dessa forma. Então, mais uma vez, né, ela tenta colocar os membros do conselho em situação adversa, levantando a hipótese em que eles poderiam estar do seu lado, causando mais uma vez, né, uma controvérsia em que poderia trazer um problema maior entre os membros do conselho e o rei. Mais uma vez ela tenta colocar os membros do conselho contra o rei. Então, peço aos senhores do júri, com certeza, a condenação da mesma. Não pelo fato de querer enterrar, quero que os senhores entendam que a gente não está... Faço para a defesa. Boa noite a todos, boa noite, Letícia, boa noite, júri, boa noite a todos. Membros do conselho? Que membros do conselho? Essa história, você está falando de Antígona? É da história de Antígona? Porque não havia nenhum membros do conselho. Apenas existia Creonte, que determinava as leis a partir de suas vontades. Creonte não era nenhum democrático, não, que olhava a vontade de todos para depois executar uma lei. Ele tanto o seu Corifeu, que era a pessoa do seu braço direito, dava conselhos a ele, mas não chegava a ser um membro de vários conselheiros para determinar uma lei. Ele ia a partir de suas vontades. E vamos analisar os fatos decorridos. Por que levou Antígona a sepultar o seu irmão? E outro caso, que ele disse que Antígona não quis sepultar o outro irmão. Ela queria sepultar o outro irmão. Se o outro irmão não tivesse sido sepultado, ela fazeria a mesma coisa que ela fez, teria ido lá e sepultado o irmão. Mas ele disse que ela não quis. Não, ela ficou tranquila porque o rei decretou que o outro irmão fosse sepultado de forma digna. Ela ficou preocupada com o outro irmão que não seria sepultado de forma digna. E a partir dos atos, o que levou Antígona a fazer isso? Antígona veio de uma...
Eles acreditavam a partir dos deuses. O sepultamento é algo importante, leva, como dito pela doutora Eliette, dignidade, leva paz, conforto aos entes queridos e também a alma daquele corpo. Eles acreditavam nos deuses que eles chamavam estavam em Júpiter. Isso tudo baseado a partir de seus costumes. Isso, para o antigo, eram tradições isso. Fazer um sepultamento digno, quem não merece um sepultamento digno? Eram tradições, eram costumes, sendo que era baseado a partir do direito natural. Primeiramente, para criar-se uma lei, não vem o direito positivo determinando para criar uma lei baseada no direito natural. É o direito natural que baseia o direito positivo. O direito natural deve levar o Creonte a escolher uma forma mais democrática, que ocorreu o caso, vou repetir várias vezes, que não ocorreu, pois Creonte, a todo momento, pensava apenas na sua ira, por ela ter repreendido a sua norma, e uma norma que às vezes não foi algo democrático, foi algo que ficou presa à mente apenas às suas vontades, aos seus desejos. E o direito natural é imutável. E para determinar o que significa exatamente imutável, verdadeiro, puro, real, eterno. Eterno, verdadeiro, real, puro, real, eterno, único. O direito natural é algo que, baseado nas suas tradições, trazia respeito, trazia dignidade às pessoas. Como é que Creonte podia... Quem era Creonte para determinar algo que não podia fazer? Era baseado... Sim, eles diziam que as leis dos deuses eram leis dos deuses. Eles não sabiam quem eram os deuses. Não sabiam de onde vieram essas leis que eles falavam. Mas essas leis eram baseadas a partir da sua história, da convivência de todos. Vou passar a palavra ao doutor Eduardo. Queria acrescentar, seu Letícia, onde o nosso advogado ali alega que o caso de Antígona ter sepultado seu irmão é relevante, que eles não estão colocando isso em questão. Para que estaríamos aqui então, se o sepultamento de Polinices foi o que ocorreu a desobediência de um capricho do rei? Precisaremos, todavia, de primeiro avaliar o sepultamento. O que ela fez foi baseado no seu direito natural, porque ela tinha completamente o direito de fazer, para depois avaliarmos que ela desobedeceu uma regra imposta por um rei. Anotar suas observações. A defesa. Boa noite, senhores. Meus caros colegas da promotoria, jurados. Bom, senhores, a nossa cliente, Antígona, ela não poderia aceitar que a lei de seu tio Creontes fosse imposta a ela, como se ela tivesse sido criada pelos deuses. Era neles que ela acreditava, nos deuses, né? Antígona, ela já havia presenciado a fúria dos deuses ceifar por sua família. Eu vou fazer uma citação aqui sobre o rito fúnebre dos gregos. Para os gregos, era sumamente importante sepultar os mortos, pois, de acordo com suas crenças, só assim a alma poderia ingressar na morada subterrânea, na segunda vida. O morto sem sepultura tornava-se alma errante, nunca alcançando repouso. Então, Creonte, ao negar a sepultura ao inimigo morto, ele invadiu o domínio dos deuses. Pois só aos deuses era cabível o julgamento, né? Antígona sabia também que, pelos costumes da época, se algum membro da família morresse, a família que deveria realizar o enterro, né? Bom, considerando o fato de que a maioria da família já havia sido morta, né? O pai, a mãe, o irmão e a sua irmã também, a Ismênia, ela não quis ajudar a Antígona a sepultar o morto devido a temer, né, o rei. Ela decidiu fazer com suas próprias mãos. Então, senhores, eu lhes pergunto, o tirano rei, ele achava que o patamar que ele se encontrava livraria de qualquer condenação? O tirano rei achava que seu poder estava acima da lei dos deuses? Antígona lutou pelo que acreditava, porque para ela, entre os homens, não existia justiça.
uma vez que seu tio impôs uma lei que queria demonstrar o poder como rei e não como governante que o julgava com justiça. Acredito, senhores, que, por exemplo, se fosse o filho de Creontes morto em uma batalha, ele preferia agir pela lei dos deuses e não, pela sua vontade. É fácil desejar o mal a quem não se tem amor. Passa a palavra. Eu queria só fazer uma pergunta. Para exercer o seu direito natural, você chega para o seu superior, para o governante do estado, para pedir permissão? Algum de vocês pede? Se vocês precisam prestar ajuda a alguém, aquilo que lhe cabe, que lhe é fácil de ajudar alguém, você primeiro pede a uma autoridade para fazer isso? Creio que Antígona não precisava, hora alguma, de pedir permissão para Creonte de fazer o serviço do seu irmão. Afinal de contas, é um direito. Como você estava dando promotoria, agir ela falou que Antígona agiu pela emoção, não é, doutora? E não pela razão. Mas, sim, Antígona agiu pela emoção, doutora. Certo? Você está muito certo nisso. Mas razão? Mas, que razão é essa? Razão de Creonte? Ah, sim. Ela deveria agir apenas com a razão de Creonte, né? Porque... Que lei é essa? Meus senhores do júri, já viu, como o doutor disse, já viu uma lei que é criada e determinada por sua vontade? Agora eu estou criando uma lei, doutor. Doutor, é minha vontade. Não, eu quero. Eu sei que meu amigo está me falando isso, meu filho também está me falando isso. Meu filho disse, não faça isso, meu pai. Polinice merece um sepultamento digno, assim como qualquer outra pessoa. Seja o que vier que ele tenha feito. A sua morte já não bastará para pagar seus pecados? Terminado esse momento, eu peço a promotoria para iniciar o procedimento técnico.